algumas passagens bíblicas falando da pessoa do Espírito Santo através do fogo, né, nas nossas vidas, nos nossos corações e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre o segundo símbolo do Espírito Santo. Nós vem com um estudo do Espírito Santo, falando sobre os dons do Espírito Santo, falamos sobre obras da carne e fruto do Espírito, e agora estamos falando sobre o símbolo do Espírito Santo. Atos 2:2 vai nos dizer assim, Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Segundo símbolo do Espírito Santo como vento, símbolo do Espírito Santo como vento. Os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, orando, buscando a promessa que Jesus havia feito, e enquanto eles estavam orando, eles de repente ouviu do céu, vindo do céu um som, como de um vento. Os irmãos podem ver que o vento, quando ele venta forte, ele faz barulho, né? Você escuta o barulho do vento, mas você não vê ele, né? Você vê o barulho do vento, mas não vê o vento. Então, os discípulos estavam, de repente, veio do céu como um vento veemente e encheu toda a casa. Então, nós vamos estar falando sobre este símbolo do Espírito Santo. Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. O próprio Jesus falou do Espírito Santo, do vento como símbolo do Espírito Santo. E o vento, veja bem, o vento ele é invisível, amém? O vento é invisível. Os irmãos podem ver que, por mais que você queira ver, você nunca vai ver o vento. Mas ele deixa sinal visível. Ele não aparece, você não vê ele invisível, ele é invisível, mas você vê o rastro que ele deixa visível para as pessoas. Então, o vento, ele é invisível, porém real. Ele é verdadeiro. Ele existe. Só que ninguém nunca viu. Teve aqui, qual é a cor do vento? Que jeito que é o vento? Né? Não tem como explicar. Existe o vento, né? Vento sul, vento norte. Se a gente for estudar sobre essa parte, o vento norte era vento que vinha para destruir, e o vento sul vinha para refrescar, para trazer, né? Mas a Bíblia nos mostra aqui que o vento é invisível, porém real, mesmo não podendo tocar. Nós não tocamos no vento, nem compreender, nós o sentimos. João 3:8. Jesus falou para Nicodemos, João 3:8. Evangelho de João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja bem, o vento assopra aonde quer. Ou seja, o Espírito Santo assopra aonde quer. E o vento também, o vento que eu falo, é o vento natural. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assoprou na minha vida.
O vento do Espírito assoprou na minha vida. O Espírito Santo assoprou na minha vida. Então agora o vento me leva. Às vezes não aonde eu quero, mas aonde Ele quer. É por isso que muitas das vezes tem crente, irmãos, que ele não consegue entender a ação do Espírito de Deus na vida dele. Ele não consegue entender o mover de Deus na vida dele. E ele tenta, às vezes, brecar a ação do Espírito de Deus. Há uns 15 anos atrás, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, os obreiros estão aqui, vão confirmar. Há uns 15 anos atrás, irmãos, a igreja era mais sensível quanto ao movimento do Espírito. Tinha muito meninice, mas igual o pastor falou, ele diz, todo avivamento vem meninice. Todo avivamento aparece meninice. Então você tem que discernir. Se separar o menino, é pior. Eu conheço pessoas que foram paradas lá naquela época, os irmãos vão conhecer, que nunca mais acendeu a chama. Apagou, nunca mais acendeu. Então a gente tem que discernir, né? Para poder entender. Então Jesus fala, o vento assopra aonde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós somos, o Senhor nos compara, né, a esta situação. Depois, a sua ação, independente de determinação humana, assim também o Espírito Santo. A mesma palavra, pneuma, ou seja, que é usada em referência ao Espírito Santo, também introduzida por vento, ar ou fôlego. Deus assoprou o fôlego de vida e Adão tornou a alma vivente. Então, o vento, ele é também conhecido como quê? Ar, fôlego e vento. Deus assoprou, Deus fez o boneco lá, só que estava sem vida. Deus assoprou. Quando Deus assoprou, fez o quê? O vento. E trouxe vida. Assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quantos de nós éramos um boneco como Adão? Lá no mundo, lá fora. Mas quando encontramos a palavra de Deus, ou a palavra de Deus nos encontrou, o que aconteceu? O Espírito entrou em nós. O vento de Deus entrou em nós e nos tornou alma vivente. Nós tornamos vivos espiritualmente. Nascemos de novo para Cristo. Nascemos de novo para o Senhor. Então, nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando. A mesma, já li. Deus assoprou em Adão um fogo de vida e tornou alma vivente. Cristo assoprou, os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. João 20 e versículo 22. Jesus assoprou nos seus discípulos. Os discípulos já fazia tempo que estava com ele. Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo era um fôlego de vida, e a ação do vento simboliza benefícios proporcionados a nós pelo Espírito Santo. Então, irmãos, você já viu quando está aquele calor, que está aquele mormaço, que vem aquele ventinho, o que a gente fala? Oh, que delícia, que coisa gostosa. E quando vem o calor das lutas, dificuldade, e vem o vento do Espírito e assopra e acalma a tempestade, acalma a luta, é a mesma coisa. A gente tem aquela alegria transbordante dentro da gente. O problema hoje é que as pessoas não querem ter experiência com Deus, irmãos. O problema hoje é que as pessoas não querem ter experiência com o Espírito Santo. Porque para ter experiência com o Espírito Santo tem um preço a pagar, é renúncia. É eu renunciar eu mesmo, você renunciar você mesmo, para ter experiência com o Espírito Santo.
E eu tenho orado a Deus, para Deus, nós não podemos viver de experiências do passado, nós precisamos de experiências novas. Eu não posso ficar vivendo de experiência de 100 anos atrás, de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu tenho que ter experiência nova hoje, com o Espírito de Deus. E os irmãos vão ver que Jesus assoprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus assoprou sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui agora, irmãos, que o vento ele é uma alimentação. É uma alimentação. Mas como, pastor? Veja bem, 3/4 da alimentação dos homens e dos animais vem do ar, do oxigênio. Irmão, nós ficamos alguns dias sem água, alguns dias sem comida, mas nós não conseguimos ficar minutos sem o ar. Ou consegue? Não consegue. Você pode ver que quando dá uma falta de ar na gente, você já quase morre. Hã? Então veja bem, então o vento ele é alimentação para a nossa vida. Também, veja bem, toda vegetação precisa de vento. Tudo precisa de vento, né? E toda alimentação dos homens e dos animais vem do ar, oxigênio. Também a vegetação depende da alimentação que provém do ar. Já viu? Quando o ar está parado, irmãos, que coisa mais ruim, né? É ruim, o ar fica parado, é um mormaço, não tem lugar para você ficar, mas de repente vem aquela brisa, vem aquele vento, parece que você está em outra dimensão, você está em outro lugar. Nós que vivemos e dependemos do Espírito Santo, precisamos ter essa experiência toda hora com o Espírito Santo, principalmente nas horas das nossas lutas, das nossas dificuldades. Porque se eu perguntar aqui, é mais fácil eu perguntar aqui, quem não tem luta? Porque todo mundo tem luta, ou não? Todo mundo tem prova, todo mundo tem dificuldade. Mas vem o vento do Espírito e acalma a tempestade, acalma o calor da luta, da dificuldade. Podemos viver alguns dias sem outros tipos de alimento, mas sem o ar, apenas por alguns minutos, nós conseguimos. Nós morremos, nós não suportamos. Eu fico pensando, né, quando deu na pandemia, você viu tanto que o ser humano é ingrato, né? Quando deu na pandemia, irmãos, que as pessoas ficavam sem ar, e era o quê? Entubado, né? E pagava caro. Alguns, eu vi pessoas falando que pagava caro pelo ar para poder respirar, para ver se mantinha a vida. Enquanto que Deus nos deu tudo de graça. O ar para respirar. Você imagina bem que delícia, ó, você respirando o ar. Hoje, agora está poluído, né? Agora só Deus para ter misericórdia de nós, que a fumaça, a poeira, a contaminação está para cima aqui, né? Está uma queimada no Brasil inteiro, para todo lado, destruição total, né? O tempo não limpa, o tempo embaçado, o tempo tudo, mas nós ainda respiramos ainda, nós ainda temos ar para respirar ainda temos fôlego de vida em nós ainda. Quantos crentes, irmãos, estão morrendo espiritualmente por falta de ar, por falta de vento na sua vida? Quantos crentes não têm mais aptidão de estar na casa de Deus? Quantos poderiam estar aqui nessa noite? Mas está sem fôlego de vida, está sem o ar, está sem o fôlego de vida, está sem vida, está sem condições de viver espiritualmente. E nós precisamos
deste fôlego de vida. A grande lição é que sem o Espírito Santo não há vida. Ezequiel 37, 9 e 10. Ezequiel 37, 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em extremo. Veja bem, Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Deus falou: pode viver esses ossos? Ezequiel respondeu para Deus: tu sabes. Profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou a palavra do Senhor sobre o vale de ossos secos. Versículo de número 9, e ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou sobre ele e viveram. E tornaram a viver. Então, meus queridos, nós precisamos o quê? Desse poder, desse vento sobre a nossa vida, para mantermos vivos, para mantermos acesa a chama espiritual na nossa vida. E não ser um crente apagado. Você vê como que as coisas pegam, né? Às vezes, a Bíblia fala assim, que não pode apagar um pavio que fumega. Quando o pavio quando você está acendendo fogo, que está quase apagando, que você está começando, o que você faz para ele? Você assopra. Aí vai só o fogo, vai. Então nós precisamos ser assoprados pelo Espírito de Deus todos os dias, todo momento. Mas para isso nós temos que dar lugar, irmão, porque Deus ele não entra na minha vida nem na sua vida sem nós permitirmos, não é igual o diabo, não. O diabo ele já vem, já roça todo mundo que estiver pela frente. Mas Deus não, ele pede licença, ele pede para entrar no seu coração. Ei, que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Então quer dizer, se nós abrir, ele entra. Se nós não abrir, ele não entra. Que Deus venha nos guardar, irmãos. O vento também é transmissão, ajuda a transmitir. Veja bem, todo som é transmitido pelas ondas do ar. E sem atmosfera, seria impossível ouvir alguma coisa. Você pode ver que as correntes do som, de algum barulho, o vento leva longe. Principalmente à noite, irmãos. Quem já foi na beira de rio pescar à noite, já pode ter a sensação. As pessoas estão lá do outro lado do rio, às vezes é 300, 400 metros de distância. Eles conversam de lá, de noite, e você que está do outro lado, escuta perfeitinho. Por que Jesus gostava de pegar na beira da praia, na beira do mar? Por quê? Por causa do eco, por causa do vento leva, transmite a palavra. Transmite, leva longe. Aqui, ó, quando tem algum show em determinado lugar aqui, leva lá em cima. Tem lugar que parece que tá lá dentro do show. De tão nítido que leva o som. Pelo Espírito Santo, o homem fala a Deus e Deus fala ao homem através do Espírito Santo. E as nossas orações são transmitidas a Deus. Veja bem, nós oramos e o Espírito Santo transmite a Deus as nossas orações. O vento, irmãos, transmite a Deus as nossas orações. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo, ele nos ajuda. Na onde? Nas nossas fraquezas.
Porque tem hora que nós não sabemos como orar, mas Ele nos ajuda e leva até o Pai, e leva até o Senhor, transmite de nós para Deus. Então, nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo, irmãos, para ter esse vento, essa alimentação na nossa vida, essa transmissão na nossa vida. E outro, o Espírito, o vento como poder, o vento como vento forte e impetuoso, o Espírito Santo manifestou no cenáculo, onde os crentes primitivos estavam reunidos no dia de Pentecostes. Eles foram cheios de uma forte onda de poder sobrenatural. E o medo do apóstolo Pedro deu lugar à intrepidez e à multidão dominada pelo poder do Espírito Santo, rendendo-se ao Cristo Salvador. Então veja bem, o vento, ele trouxe um poder. Por quê? Na hora que eles estavam reunidos, que eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, eles receberam o quê? Poder. E Pedro que era, irmãos, Pedro que até então, ele era convencido que era crente, convencido que era seguidor de Jesus. Mas o homem só é convertido quando ele tem experiência com a pessoa do Espírito Santo. Ele só é convertido quando ele tem experiência com o Espírito Santo. E Pedro, lá no dia de Pentecostes, o poder de Deus desceu, o vento desceu e encheu Pedro do Espírito Santo. O povo que estava do lado de fora do cenáculo começou a zombar do povo que estava dentro do cenáculo. O povo que estava de fora começou a dizer, 9 horas da manhã, e esse povo tudo já embriagado, todo mundo bêbado. Por quê? Porque ele estava vendo alguma manifestação diferente. Ele estava vendo algum sinal visível diferente para chamar eles de bêbado, de embriagado. E o Pedro saiu do meio dos discípulos. Capaz que alguém falou, ixi, o Pedrão agora vai arrancar a espada. E arrancou a espada mesmo. Só que dessa vez ele arrancou a espada certa, né? Ele arrancou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, vocês estão falando que esse povo aqui está bêbado, está embriagado? A essa hora da manhã? Esse povo aqui não está bêbado nem embriagado, não. Esse povo aqui está cheio do que foi profetizado pelo profeta Joel. Que o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Todo mundo ia sentir a presença do Espírito de Deus. É o que vocês estão vendo aqui agora. Então o vento, ele trouxe poder para aqueles discípulos, para os seguidores de Jesus Cristo. Irmão, nós também era desse jeito, irmão. Quantos de nós não falava nem, não tinha vergonha de conversar, tinha vergonha de falar, tinha vergonha de falar. E o que aconteceu? O Espírito de Deus veio sobre nós e nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. De medroso, nós passamos a ser corajoso. De covarde, nós passamos a ser corajoso. Já não é medroso mais. A gente tinha medo, quando o pastor olhava para a gente lá embaixo assim, a gente baixava a cabeça, não me chama não. E o medo? Agora não. Ninguém é melhor do que ninguém, mas mesmo assim a gente tem hora que gela a barriga. Quando a gente recebe algumas oportunidades, a gente gela, a gente fica assustado ainda. Mas aquele medo, aquela timidez, aquela fraqueza, vai embora. Então, veja bem, medo dos apóstolos, eles foram cheios de uma forte onda de poder sobrenatural, e o medo do apóstolo Pedro deu lugar à intrepidez, e uma multidão foi dominada pelo poder do Espírito Santo, rendendo-se ao Cristo,
o Salvador. Atos 2, 37 a 41. Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus vosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os de bom grado, e os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas, quase 3.000 almas. Olha aí, irmãos, veja bem, a hora que Pedro recebeu, ele viu que o povo estava zombando, ele tomou a palavra e disse: vocês querem receber o que eles estão recebendo aqui também? Vocês querem receber o que eles receberam? Então fala o seguinte: arrependei-vos, 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 e cada um de vós seja o quê? Batizado, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aí lá embaixo ele vai dizer, os irmãos, vejam bem, quando, na descida do Pentecoste, que o Espírito Santo desceu, quantos crentes tinha? Quase 120. Não era isso? Após a pregação de Pedro, de quase 120, foi para quantos? Quase 3.000 almas. É muito, irmãos? Quantos por cento não subiu a igreja, hein? De 100 crentes para quase 3.000 crentes. Uma igreja de 3.000 membros numa pregação. Pensa bem, que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Quase 3.000 numa pregação. Mas isso por causa do quê? Por causa do vento, por causa do poder do Espírito Santo. Eu fico vendo, irmãos, a doutrina pentecostal, ela no Brasil, 100 e poucos anos, mas você pode ver o quanto cresceu o movimento pentecostal. O quanto cresceu o movimento pentecostal no Brasil. Né? Quantas Assembleias de Deus tem no Brasil? Quantos crentes tem no Brasil? Somos milhões. Então, se todos nós, todo crente, desse ênfase ao Espírito Santo, a igreja crescia muito mais, irmãos. A igreja, ela prosperava muito mais. O problema hoje é que muitas igrejas já não dependem mais do Espírito Santo. Já não depende mais do ensino do Espírito Santo, não precisa mais da pessoa do Espírito Santo, já são poderosos, já são grandes, e agora cada um tem a sua maneira, o seu jeito, não depende mais. Os irmãos lembram que há alguns anos atrás, tudo o que se ia fazer, orava e pedia direção, tudo que ia fazer, tudo. Eu falava isso ontem, ia na casa da gente, ia fazer um aniversário de um filho, primeira coisa, vai ter um culto de gratidão a Deus. Nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus pelo meu filho, que nasceu. Depois,
ganhava alguma coisa na casa, ganhava um carro, comprava um carro. Pastor, quero um culto na minha casa e gratidão a Deus, porque Deus me honrou e me deu um carro. Deus dava uma casa, vou fazer um culto, era tudo, irmão. E hoje? E hoje? O que faz? São poucos os que têm gratidão, não é? São poucos. Não, nem ora mais. E outra, a primeira coisa que vem na mente quando tem uma grande conquista, sabe o que é? Marcar um churrasquinho lá em casa, vocês podem fazer o churrasquinho, até chamar nós, mas faça o culto primeiro, agradeça a Deus primeiro. Seja grato a Deus primeiro. Deus, eu vou fazer um culto lá em casa de gratidão, Senhor. Eu prosperei, Senhor. O Senhor me abençoou. O Senhor abriu as portas para mim. É assim. Ia fazer um culto ia fazer um culto de aniversário de 15 anos. Deus estava no culto. Hoje é bebida. Hoje é música que fala que é gospel. Gospel fora. Você entendeu? Não tem nada. Aí nós queremos dizer que somos o povo cheio do Espírito Santo. Aí uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem que fazer a obra de Deus, sim ou não? Ou ele pode ser cheio do Espírito Santo e não fazer nada para Deus? Não tem jeito, irmão. Eu fico vendo pessoas que são contra o Espírito Santo e faz a obra. Melhor do que quem fala que tem o Espírito Santo. É incrível. É ou não é? Ou eu estou mentindo? Não. Se você é cheio, sou. Nós vamos fazer um evangelismo nessa rua aqui, casa por casa. Eu não. Ah, mas você não é cheio? Cheio de quê? Complicado, irmãos. É complicado. Vamos mais. O vento, ele é refrigério, irmãos. Refrigério. O vento movimenta e refresca os homens, amenizando o calor do sol. O Espírito Santo opera de forma idêntica, movendo os crentes, tanto coletivo como individualmente, trazendo refrigério, senso da presença de Deus. O vento refresca o calor do sol, refresca o vento, você vê. Se nós tivéssemos, igual nós estamos aqui dentro aqui agora, se esse ventilador não tivesse ligado aqui agora, aqui, não tivesse ligado aí, vocês estavam aguentando ficar aí? Com ele ligado já está quente. Imagina esse desligado. Estava morrendo de calor. Então o vento, ele traz refrigério. O Espírito Santo traz refrigério para a nossa alma, nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos. O Espírito Santo assoprou sobre nós. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós não somos crentes porque somos bonzinhos, não. Nós somos crentes porque o Espírito está em nós. Porque o Espírito está em nós, irmãos. Às vezes você está pensando assim, eu estou achando que eu não tenho o Espírito de Deus mais não. Tem crente nessa, eu acho que eu não tenho o Espírito de Deus mais não. Se você não tivesse o Espírito de Deus, você não conseguiria vir à igreja. Ou conseguia? É igual a pessoa, pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, não tem jeito. Quando a pessoa fala assim, é porque ela não blasfemou, porque quem blasfema, já sai automaticamente da presença do Senhor, irmãos. Já sai automaticamente. Ela não tem consciência de que está certo, de que está... Não, apaga tudo, neutraliza tudo. Mas quando a pessoa... Pastor, eu estou achando que eu não tenho mais o Espírito Santo. É porque você tem. Porque se não tivesse, você não estava aqui dentro, não, irmãos. Vai cauterizando. Então, veja bem, o Espírito Santo opera de forma idêntica, movendo os crentes,
tanto coletivo quanto individualmente, trazendo refrigério, senso da presença de Deus. O vento também alimenta o fogo, o que simboliza uma ação simultânea do Espírito Santo. O vento é a atmosfera em movimento e tem caráter permanente. O que ensina é que o Pentecoste deve continuar como movimento até o dia. Até que dia? Do arrebatamento da igreja. A igreja tem que seguir, irmãos. Você nasceu pentecostal, agora você tem que ir até o fim. Não tem esse negócio de voltar atrás, não, mas agora eu acho que não tem necessidade desse negócio de falar em língua, de cura, que Jesus cura, porque o movimento que mais dedica aos dons do Espírito Santo, aos dons espirituais, é o movimento pentecostal. Aí tem cura, tem milagre, tem batismo com o Espírito Santo, tem fogo, tem falar em outras línguas e tudo mais. Está tudo. É o pacote completo de Deus para a nossa vida. Se eu perguntar aqui agora, você lembra o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? O senhor lembra? Você lembra? Você lembra? Quem lembra? O dia que você foi batizado, faz muitos anos. Você não esquece, irmão. Depois de aceitar a Jesus, a maior experiência é receber o Espírito Santo. É receber o Espírito de Deus na nossa vida. Já viu aqueles bonecos que ficam na beira do asfalto e tem um ar enchendo nele? Ele fica murcho e de repente o ar, para mostrar que tem coisa na estrada, né? Nós éramos daquele jeito, só que nós éramos murcho. E veio o vento de Deus e ficamos em pé, irmãos. E estamos de pé. E estamos. E nós temos que continuar com o Pentecoste até o arrebatamento. E não ter só Pentecoste em festa, porque muita gente acha que Pentecoste é só na festa. A igreja primitiva, irmão, era comum, era normal, Mateus, da igreja primitiva, milagre, todo dia. Batismo com o Espírito Santo, era só chegar novo convertido na igreja, já era batizado. Era envolvido com o vento do Espírito. E contagia, viu, irmãos? Hoje nós estamos vivendo uma igreja silenciosa. O povo hoje parece estar com medo, né? Teve uns anos atrás, irmãos, que você pregava uma mensagem, tinha hora que você tinha, não era pessoas assim que ficavam dando glória fora da época, não, porque tem crente que dá glória fora da época, fora do momento, fora do contexto que é para dar glória. Mas tinha pregador que tinha que parar a campainha para poder parar um pouco, senão não pregava. O fogo tomava conta de Deus, o fogo de Deus tomava conta. Aí deixava uns 2, 3 minutos e voltava a pregar de novo. Não tinha crente doente na igreja, tinha, mas não era igual. Hoje é assim, ó. Você está aqui a semana inteira, de segunda a segunda, orando, ungindo. Aí vem um pregador de fora, quer ver quem está doente aqui. Aí vem a igreja inteirinha. Aí o pastor fala, essa igreja não tem pastor não, pô, tudo doente. Tudo ruim. Teve um pastor que uma vez falou, se tinha uma irmã, ela tinha problema na coluna, mas estava ruim. Ruim mesmo, ela chegava na igreja e tinha. Ruim. Aí veio um pregador de fora pregar lá e quem tem problema, aí tinha aquele negócio de fazer assim, ó. Aí mostra que um dedo está mais alto que o outro, tem problema na coluna. Aí fez com essa irmã.
Aí tá vendo, irmão? Tanto que a coluna dela está diferenciada. Tanto que o problema está grande. Mas hoje vai ficar igualzinho. Aí orou para ela, tudo e tal. Falou, agora põe a mão assim, pôs a mão. Ficou ventinho, perfeitinho. Aí, agora corre, só não podia fazer, só faz. E essa velhinha correndo para lá e correndo para cá. E o pastor, eu sentado do lado do pastor, falou assim, amanhã se ela chegar aqui na igreja, reclamar, eu vou matar como vocês. Ah, não deu outra. O pastor que estava ministrando, chamou o filho de um pastor e falou, vem cá. Só podia pegar, eu não podia pegar um saquinho de arroz. Mandou pegar um menino, deve pesar mais ou menos 18 quilos, 20 quilos. Pega ele. Pegou aí, agora anda. O pastor ficou tranquilo, tudo bem, então vai. Quando foi na semana da frente, a irmã chega lá no culto de ensino. Ué, irmã, eu vou ter que postar uma foto comigo, eu falei. Só não foi curada lá? Isso aí é para envergonhar a igreja. Para envergonhar o ministério. E outra, irmão, tem gente que não tem coragem de pegar e falar, eu estou com a dor aqui. Aí essas pessoas que faz isso, aí vem, aí, está sentindo? Vou orar. Ah, tal, e agora? Você está sentindo agora? Aí tem gente de medo. Não, agora não está doendo, não, mas está lá, ó, tic. Eu já falo na hora. Sarou não? Não sarou não? Então vamos orar. Aí ela ora, e agora? Piorou. Aí você sabe o que eles falam? Você não tem fé. Você não tem fé. É igual hoje, irmão, eu ri, gente. Eu vi um senhor, o pastor chegou para ele, o nome do irmão, aí falou o nome dele, vou falar aqui não, por ética, tal. E aí, irmão? E as vitórias, e as bênçãos? Conta. Ó, eu não estou tendo vitória, só estou tendo problema, guerra, dificuldade. Que isso, irmão? Você não, sua vez é depois. E descartou ele para lá e falou, ele é novato aqui. Ele é novato aqui. Irmão, não existe isso, irmãos. A palavra de Deus, se ela é ministrada com autoridade, no poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus faz. Eu não preciso de inventar, de mecanizar, de fazer nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus curava as pessoas, ele não falava assim, se você não for curado pela sua fé, você vai ser curado pela minha. Ou ele falava, não, a mulher do fluxo de sangue foi curada e falou, vai. Qual fé? Dela. A tua fé te salvou. Então, irmãos, nós precisamos de valorizar a presença do Espírito de Deus na nossa vida. E ser Pentecoste deve continuar como um movimento até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Pedro falou assim, ó, porque isso aí que vocês estão vendo, diz respeito a vós, todos quantos estão perto e os que estão, nós estávamos longe, 2000 anos atrás, não chegou a nós? Chegou. Então, movimento do Espírito não se apagou no dia de Pentecoste. Dons do Espírito não se apagou no dia de Pentecoste. Movimento, a ação do Espírito é contínua desde o Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, você conhece a história de Elias. Elias foi arrebatado e foi usado duas figuras no arrebatamento de Elias. Qual foi? Carro de fogo e redemoinho.
A Bíblia diz, tem gente que prega, e eu já vi pregador pregar, que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Ele foi arrebatado num carro de fogo? Não. A Bíblia disse, e que veio um carro de fogo e separou Elias de Eliseu. E Elias foi levado ao céu por um redemoinho. O que é redemoinho? É o que, irmãos? Nós estamos falando que o símbolo do Espírito Santo é o quê? É vento. Então a igreja vai ser arrebatada através do vento do Espírito Santo. É o Espírito que vai nos levar. Quando nós éramos meninos, criança, nós morríamos de medo. Lembra? De primeiro dava tanto redemoinho, não sei se os irmãos lembram, os irmãos assim, que tem quase a minha idade, assim, que está até mais velho. Os irmãos lembram que dava aqueles redemoinhos, fazia assim, aquele canudo de poeira, falava, não beira não, que se te pegar, põe lá na ponta do coqueiro. Aí você tem que buscar os seus padrinhos, que te batizou, não tem que mais para descer. Jesus amado. Agora hoje, nós temos que estar envolvidos nesse vento, irmãos. O vento assopra onde? E vai para onde? Quer. Quem te trouxe aqui foi o vento. Vai para o culto. Vai para o culto. Vai para o culto. Tem uns que o vento está soprando, não vai soprar mais não, porque não escuta mais. Não ouve mais a voz do Espírito. Não ouve. Então, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, o vento como símbolo do Espírito Santo. Engraçado, né? Que o vento, quando ele assopra no fogo, o que ele faz? Ele faz o fogo pegar mais rápido. Você pode ver que não tem, quando o vento pega no incêndio, não tem acero que cerca o fogo. O vento leva. O vento leva e misericórdia. E não tem para ninguém. Pensa bem, se o vento começar a soprar aqui, em você, e começar a levar fogo de você para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, vai ter crente que vai dizer assim, ó, vixe, eu não vou sentar perto do irmão não, pastor, é toda hora, glória a Deus, aleluia, aleluia. Não gosto de crente barulhento. Deus não precisa de barulho. No céu é silêncio, não é? Quietinho no céu. Aí em Apocalipse você vai ver que tem um versículo que fala assim, ó, e fez silêncio no céu quase meia hora. Se fez silêncio é porque faz. E o barulho lá qual é? Isaías, capítulo 6. Os anjos, os querubins estão diante do trono. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí o crente, e quem é pentecostal, irmão, faz barulho. Ah, mas não precisa. Tem que servir a Deus assim. Ah, é? Quem gosta de futebol, gosta de jogo, essas coisas, você vai lá no estádio de futebol, senta na arquibancada, paga um preço caro e senta lá e fica lá. Chuta a bola. Marca o gol. É assim? Você até xinga. Tem crente que xinga. Aí que... Ninguém. Agora você vai chegar na igreja. Você não serve um time, você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai ficar calado. O povo no carnaval arranca a roupa, fica todo mundo nu e uma gritalhada. Uma semana. Aí o crente não pode fazer barulho. Eu falo barulho, irmão, mas tem que ser barulho de Deus, viu? Não é barulho da carne, não, porque tem uns lugares aí que Deus me livre. O barulho é da carne mesmo.
Barulho de carne. Mas quando o vento de Deus assopra, Deus olha assim, hoje eu te pego. Hoje eu te pego. Hoje você não me escapa. Lembra? Eu acho que eu já contei para os irmãos aqui. Tinha um irmão, e ele entrou num ônibus para viajar de uma cidade para outra. E ele era crente, pentecostal mesmo. E entrou nesse ônibus e foi, sentou lá atrás. Só tinha lugar lá atrás, sentou lá e está lá. Glória a Deus. Aleluia. Ei, glória. Lá no banco dele, tranquilo. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Dali a pouco a alegria foi transbordando. E ele alegrou. Alegrou e começou a falar em línguas lá no fundo do ônibus. Aí o povo já ficou meio constrangido. Ficou assim, peraí, esse negócio está certo, esse homem está doido. Esse homem está maluco. Foi lá no motorista, falou, motorista, para o ônibus aí, desce uma pessoa, que negócio lá atrás, não está certo não. Agora ele está falando, ele começou, glória a Deus, aleluia. Agora, está falando tudo enrolado lá, chorando, e não dá não. Não quer dormir, não tem jeito de dormir não. Dá um jeito de pôr ele para fora. Aí o motorista, não, pode deixar, no primeiro posto policial nós deixa ele. No primeiro posto policial, na estrada, nós já deixa ele. E foi. Chegou no primeiro posto policial, parou lá, o motorista, faz favor, tem um problema lá no fundo do ônibus, desce ele, deixa aqui, vê o que vocês fazem. O polícia foi lá, chamou ele, o que é? Aí ele falou, entendeu o mistério, desceu o ônibus, não, ficou parecido, fica na paz. Aí desceu lá embaixo, o policial abraçou ele, né? Abraçou ele para confortar. De fora do ônibus, o policial também começou a falar em língua e pular. O povo, motorista, toca esse ônibus aí que esse negócio pega. Irmãos, quem nos dera se pegasse todos nós aqui. Pensa bem, todo culto. Ontem Jesus batizou 3. Jesus ontem curou de câncer. Jesus ontem fez maravilha. Jesus ontem salvou. Jesus ontem operou. Que coisa tremenda, irmãos. É gratificante. É maravilhoso. E eu gostaria nessa noite, irmão, aproveitar esses minutos que tem ali, para nós fazermos uma oração. Você vai pedir, Deus, assopra em mim o vento do teu Espírito. Assopra no jardim. Lá no livro de Cantares, Salomão ele fala que assopra no teu jardim. Vem vento sul e assopra no jardim. Refresca do calor do dia. E nós vamos pedir o Senhor agora, em nome de Jesus, aproximar